Oi pessoal, eu sou o Gabriel Torres, editor executivo do site Clube do Hardware, e essa é a segunda parte do vídeo editorial Por que no Brasil produtos eletrônicos são tão caros? No episódio de hoje eu vou simular para vocês a importação de uma placa-mãe. Tá? Então, quando um empresário quer fazer uma importação, ele se aproxima de um despachante aduaneiro e pede para fazer uma simulação de importação. Então é justamente isso que eu fiz. Eu me aproximei de um despachante aduaneiro, contratei esse despachante para fazer essa simulação de importação de uma placa-mãe, para a gente ter aí nesse editorial tudo direitinho, todos os procedimentos que são necessários e os custos envolvidos. E eu sinceramente espero que você não tenha problema de pressão e que você tenha tomado aí um bom copo de suco de maracujá para não ter um ataque cardíaco, tá? Bom, antes da gente prosseguir, queria deixar claro o seguinte: existe um mito entre os usuários finais que, para importar, basta você comprar e entregar pelo correio, você paga uma alíquota de 60%, tá? E mais o ICMS, dependendo do estado. Bom, isso daí é a importação simplificada para o usuário final, ou seja, para a pessoa física. Pessoa jurídica, para fins de revenda, não pode utilizar esse sistema de importação. Precisa utilizar o sistema de importação tradicional, tá? Então esquece essa coisa da alíquota de 60% mais ICMS, dependendo do estado, porque a questão é muito mais complicada, como a gente vai ver. A primeira coisa que você precisa saber para importar um produto, né, se você é uma empresa, é saber a classificação fiscal desse produto, chamado também NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Então a burocracia já começa por aí, porque você tem lá um catálogo gigantesco de todos os produtos possíveis e imaginários e cada produto tem uma classificação diferente com alíquotas de imposto diferentes, tá? A nossa simulação é específica para a placa-mãe, tá? Então a gente está utilizando a NCM da placa-mãe. Então, para outros tipos de produtos eletrônicos, tá, vão ser utilizadas outras NCMs e cada uma vai ter alíquotas diferentes, que podem ser ou não iguais a essas do nosso exemplo. A loucura já começa por aí, né, porque não é um sistema simples, né, é extremamente complicado, né? Em alguns casos, você tem produtos um pouco mais sofisticados que você pode, de repente, encontrar mais de uma NCM para aquele produto, né? Então, você, obviamente, na hora de importar, você vai tentar usar a NCM que você vai pagar menos imposto, né? E aí chega o fiscal da Receita na hora que o produto chega e vai ver, não, isso daí você deveria ter classificado em outro, e aí dá diferença, etc. Então, é bastante confuso, só gera confusão e só gera burocracia, né? Porque não ter um imposto único para fazer a importação? Não, tem que ter vários impostos. A gente está mostrando aí, então, a tabela dos impostos que incidem sobre a importação de uma placa-mãe. São 5 impostos diferentes, básicos. Mas não se iluda, existem ainda muito mais custos além dos impostos, tá? Então é muito mais complicado do que isso. Além disso, as alíquotas aí dos impostos são as alíquotas de tabela. Você vai ver o que a gente acaba pagando de imposto é muito mais do que isso daí, porque o cálculo dos impostos, você paga imposto sobre imposto. Então é muito complicado, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Na nossa simulação, a gente está importando placas-mães com valor unitário de 133 dólares e 35 centavos. Então, uma placa-mãe aí nessa faixa de preço. E 360 unidades dessa placa-mãe. Então, a gente tem aí o valor total da mercadoria. A gente está simulando que essa mercadoria vai ser despachada de Miami e vai ser entregue no Porto de Santos e a gente ainda vai transportar para São Paulo, cidade São Paulo capital, tá? Então, a gente tem aí um valor estimado de quanto vai custar o frete marítimo mais o seguro, tá? Então, a base de cálculo é sobre o valor chamado CIF, que é o valor do custo, né? C de custo, I de insurance, seguro, e F de freight, frete, né? Cost Insurance Freight. Então, já começa daí a brincadeira que você não calcula os impostos baseado no preço do produto, você calcula o imposto baseado no preço do produto, mais o frete, mais o seguro, tá? Então, para fins de cálculos aí, a gente tem um valor do dólar de R$ 3,24, né? Então, o valor aduaneiro CIF em real vai ser esse daí, R$ 156.336,88. Né? Esse é o valor total para 360 unidades de placa-mãe, o valor de base de cálculo dos impostos. Né? A gente ainda tem uma taxa do Siscomex, que é o sistema, né, de importação, e ainda tem um valorzinho de adicional ao frete para renovação da marinha mercante, 25% do valor do frete. Né? Então é mais um custo aí que é adicionado. Agora a gente precisa calcular os impostos, né? Lembrando que os impostos são específicos para NCM. Então, nesse caso aí,
esses impostos, essas alíquotas, são específicas para placas-mãe. Vamos lá. Primeiro a gente tem o imposto de importação, ou II, né, que o cálculo é bem simples. Você multiplica o valor CIF pela alíquota. No nosso caso, 12%, é só multiplicar 12% pelo valor CIF, a gente tem aí direitinho o imposto de importação. Em seguida, a gente tem o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, né? A base de cálculo do IPI é o valor CIF mais o imposto de importação, né? Então, você tem que somar o valor CIF mais o imposto de importação e multiplicar pela alíquota, que nesse caso aí de placas-mãe é de 15%. Então, você veja só que loucura, você vai pagar imposto sobre imposto, né? Para você calcular o imposto, você tem que usar o valor do imposto para calcular o imposto. É loucura, coisa de Brasil, né? Então, o valor de tabela do IPI, no caso de placas-mãe, é de 15%, mas na verdade você acaba pagando 16,8%, já que você vai pagar imposto sobre imposto, né? O valor de base não é o valor do produto. Em seguida, a gente tem o PIS, né? O Programa de Integração Social, que é o valor CIF multiplicado simplesmente pela alíquota, né? Depois tem o COFINS, né? Contribuição de Finalidade Social, que é o valor CIF multiplicado pela alíquota também. Agora você vai ter que calcular o valor do ICMS, que é a maior loucura que tem, não faz o menor sentido. Por quê? Você vai ter que somar o valor CIF ao valor de todos os impostos que já pagou, ou seja, vai calcular imposto sobre imposto. Ainda vai ter que somar a taxa Siscomex, a taxa de adicional ao frete da renovação da marinha mercante, e vai ter que somar o próprio ICMS. Ou seja, você calcula o ICMS somando todos os impostos e somando o ICMS dentro do próprio ICMS, tá? Então você vai fazer o seguinte, vai somar lá o valor CIF, mais a taxa Siscomex, mais o adicional da frete da renovação da marinha mercante, mais o II, mais o IPI, que vale lembrar, o IPI, o cálculo dele já incorpora o II dentro dele, quer dizer, imposto sobre imposto, o IPI, lembra? Mais o PIS, mais o COFINS, né? E aí você pega esse somatório, né, e você divide por 1 menos a alíquota, que no caso do Estado de São Paulo é 18%. E a partir desse valor, que vai ser o valor de base de cálculo, você multiplica pela alíquota. E aí você tem o valor total. Então, não se deixe iludir pelo valor de tabela. Então, porque na tabela o ICMS é de 18%, mas na prática, usando o valor que a gente acabou pagando, você vai ver que esse valor equivale a 30,9% do valor do produto. Né? Repetindo, né? Um valor de ICMS de tabela de 18%, mas a gente acabou pagando 30,9% do valor CIF, né? Dos produtos, porque a gente tem que calcular imposto sobre imposto sobre imposto. Isso é loucura total e eu realmente espero que você tenha tomado um Lexotan antes de assistir esse vídeo. Então a gente tem aí, na nossa simulação, o valor total de impostos, né? E o valor total da mercadoria, mais frete, mais tributos. Então, o total de impostos, no caso da placa-mãe, vai ser equivalente a 71,5% do valor CIF dos nossos produtos. Ou seja, repetindo, a carga tributária até aqui, fora os outros custos que a gente ainda vai ver, chegou a 71,5% do valor CIF dos produtos. Além dos impostos, a gente tem custos, né, com o próprio processo de importação e com o desembaraço aduaneiro, né? Então aí você vai ter vários pequenos custos que vão ter que ser adicionados também ao custo da importação, dessa operação aí, no caso de importação de 360 placas-mães que a gente está simulando. Tá? Então você tem aí taxa de câmbio para fazer a transferência, o pagamento, né, da importação, ou seja, para enviar o dinheiro para os Estados Unidos, as taxas associadas ao frete marítimo, né, de desembaraço. Você tem aí os honorários do despachante, que vai variar de 1 a 3 salários mínimos, dependendo, né, do volume do serviço que você está contratando. Né? Você tem que pagar uma tarifa para o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, aí que beleza, Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, né, que vai variar entre R$ 475 e R$ 950. E aí você tem um dos grandes vilões do Brasil, que é a armazenagem portuária. Tá? Por que isso? Porque você não tem no Brasil uma previsão de quando exatamente sua mercadoria vai ser liberada, ao contrário de outros países, né, onde todo o processo de atracagem e liberação do produto é mais rápido. Né? Então o valor varia nessa simulação, né, que a despachante aduaneira fez para a gente, ela colocou uma simulação entre R$ 1.800 a R$ 4.000, né, e vai depender de quanto tempo vai demorar para essa mercadoria ser liberada. Né? Porque se os fiscais demorarem, implicarem, etc., você vai pagando, você vai ter que ficar pagando a armazenagem. E esse é um grande problema.
né? Quanto mais demora para ser liberado, mais grana você vai gastar para armazenar. Então esse valor aí é um valor período de 7 dias que é estimado para a liberação do produto. Mas isso daí se der tudo certinho, né? Cenário otimista. Bom, depois você tem o transporte rodoviário, que é para transportar a mercadoria do Porto de Santos até o seu depósito, o seu armazém na cidade de São Paulo. Então a gente tem agora o valor total, né, da simulação. É o valor que vai custar para a gente para importar essas 360 placas-mães. Lembrando que isso daí é o valor mínimo, né, que é um valor estimado. Se tiver problemas aí no desembaraço e demorar mais tempo do que o normal, você vai ter que pagar a diária aí de armazenagem, vai aumentar esse custo. Ao passo que você também, dependendo do volume que você importa, você pode negociar com o despachante aduaneiro um valor mais acessível para os honorários. Então, esse valor total mínimo, né, equivale a 74,6% de acréscimo sobre o valor CIF. Então, 74,6% de custo, né, para importar essas placas-mãe. Falando de outra maneira, se a gente pegar esse valor total e dividir por 360, a gente tem um valor que vai custar cada placa-mãe para o importador. Nesse caso, então, a placa-mãe vai custar R$ 758,12. Aí que está a loucura para o importador, né? Uma placa-mãe que custa para ele nos Estados Unidos $133,35, que equivale ao câmbio que a gente utilizou a R$ 432,47, chega para ele, no Brasil, a R$ 758,12. Tá? Então é uma loucura total. E fora isso, né, quer dizer, a gente está falando só de custos, é o custo para o importador para ter a placa-mãe no estoque dele. Tá? Então o importador vai ter que aplicar sobre esse valor de custo os custos que ele tem para manter o negócio dele, quer dizer, o custo do aluguel dele, o custo dos funcionários dele, a própria margem de lucro dele. Então, se você achava que o importador é um grande vilão que aumenta o valor do produto de propósito, está aí provado por A mais B que não é o caso, né? O custo para o importador é altíssimo, fora toda a burocracia, né? E além disso, o cara ainda tem que respirar, tentar sobreviver, né, pagando os custos fixos dele. Só reforçando que todos os valores de impostos que a gente viu até agora é só para o importador ter o produto no estoque dele. A partir do momento que esse importador revender essa peça, seja para um distribuidor, para um lojista ou para o usuário final, ele vai ter que pagar imposto sobre o faturamento ou sobre o lucro dele, dependendo se ele está no regime de lucro real ou lucro presumido. Então isso só reforça o que eu falei antes, que no Brasil, pelo menos metade do valor de qualquer produto é imposto. Então, como a gente acabou de ver, a gente tem dois problemas. O primeiro é o sistema tributário no Brasil, que é uma loucura. Que maluquice é essa de você pagar imposto sobre imposto sobre imposto sobre imposto? Você fica pagando imposto sobre imposto? Isso não faz o menor sentido, além de ser completamente louco isso de você ter que pagar vários tipos de impostos diferentes, né? Por que não pagar só um imposto, né? Como acontece em outros países, né? Então você tem. E a legislação é complicada, né? Então, às vezes é muito difícil para o empresário estar obedecendo a todas as leis e ficar atento a tudo que muda o tempo todo, né? A segunda questão é o custo de se fazer negócio no Brasil. A gente viu como é burocrático e os custos adicionais, os penduricalhos adicionais que a gente tem na hora de importar um produto, né? E a gente não tem a garantia, a certeza de que o produto vai chegar na data que a gente quer que chegue, etc. Né? Não é simplesmente, muita gente às vezes pode pensar assim, o empresário quer importar um produto, liga lá, né, para o país onde quer importar o produto é despachado para o Brasil e está feito. Não, você não sabe quando vai chegar, se a Receita Federal vai implicar na hora de desembaraçar o produto, não tem previsibilidade de nada, é tudo muito complicado. Então, se já modificasse, né, todo esse sistema burocrático do Brasil para tornar o Brasil um país mais fácil de fazer negócios, já seria muito melhor, né? Porque o empresário, no final das contas, precisa embutir no preço do produto toda a dor de cabeça que ele precisa passar, né? Então, quer dizer, todo o custo de se fazer negócio no Brasil e essa imprevisibilidade, né? Então, isso acaba refletindo no preço também. Tá? Então, comparado a outros países, o Brasil é um país extremamente caro de se viver, né? Então é só você pegar qualquer produto e comparar o preço do produto no Brasil e comparar o preço desse mesmo produto em qualquer outro país. A gente sabe disso. A gente sabe que no Brasil as coisas são muito caras mesmo, né? Então isso acontece porque no Brasil taxa-se o consumo pesadamente, né? Enquanto outros países taxa-se a renda pesadamente, né? Então
O problema de você taxar o consumo é que você tem essas distorções, você ter pagamento de imposto sobre imposto sobre imposto em toda a cadeia produtiva, né? Ao passo que, como eu dei o exemplo da Austrália no episódio anterior, né, que você tem um imposto único de 10%, o GST, que só o usuário final paga, você não tem impostos intermediários. Ou então nos Estados Unidos, que a gente tem o sales tax, né, que é a taxa de vendas, que você paga, só o usuário final que paga. Também não existe imposto intermediário no meio do caminho, né? E o sales tax nos Estados Unidos varia de estado para estado. Tem estado que é 7%, 8%, 9%, mas é tudo abaixo de 10%. Né? Em compensação, esses países taxam pesadamente a renda do cidadão, né? Então, e no Brasil, taxa-se pesadamente o consumo e a renda, né? E o problema de taxar o consumo pesadamente é que os produtos são caros no Brasil, né? E isso afeta mais diretamente os mais pobres, né? Já que o valor do imposto é o mesmo tanto para o rico quanto para o pobre. Então, você vai comprar um carro, por exemplo, o cara com mais grana ou menos grana, não importa. Ali metade do valor do carro vai para o governo, é imposto, independente de quanto você ganha, né? Então, quem ganha menos acaba proporcionalmente pagando mais imposto de quem ganha mais, né? Então, fica aí esse pensamento. Eu espero ter esclarecido toda essa questão, né, desmistificado, de mostrar para vocês que não é tão simples assim importar produtos e que às vezes não é o empresário que é ganancioso, isso que é o mais importante, né? Não é o empresário que é ganancioso, é o custo de se fazer negócio no Brasil, o sistema de importação, etc. E eu espero que com isso, esse esclarecimento, a gente possa formar a opinião de vocês e de outras pessoas que assistam esse vídeo, que você possa indicar esse vídeo para outras pessoas, de se conscientizarem como as coisas são muito loucas no Brasil. Especialmente, para mim, realmente não passa essa ideia de você pagar imposto sobre imposto sobre imposto sobre imposto. Isso não faz menor sentido, gente. Não faz menor sentido. Porque eu vou pagar o imposto 3 vezes. O mesmo imposto sobre o mesmo produto, sabe? Não faz sentido isso. Tá certo? É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.